Olá, meu nome é Josimaria e seja bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal Além do DNA. Gente, como estão vocês, meus pupilos e pupilas? Como vocês estão? Eu estou muito bem e espero que vocês também estejam bem. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 23, que é um salmo que grande parte da humanidade conhece ele foi traduzido em alguns tipos de línguas, então grande parte das pessoas conhece esse salmo. Ele está na Bíblia, então todo mundo sabe sobre esse salmo. Aí hoje eu quero falar um pouco em relação a esse salmo e a importância dele, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já se inscreve no canal, deixa o like de vocês, deixe no comentário porque é muito importante para mim que vocês se inscrevam e que vocês assistam também o vídeo até o final. É muito importante para mim, viu, galerinha? Então, sabemos que o Salmo 23 é atribuído ao rei Davi, conforme a tradição judaica. Davi teria escrito esse salmo quando ele estava cercado em um oásis à noite por tropas inimigas de um rei lá que comandava uma tropa lá que um rei inimigo que não gostava deles lá estavam querendo achar para prejudicar ou fazer alguma coisa mesmo. Porque lá naquela época tinha muito disso, né? Quando um reino era inimigo do outro, aí um ficava atacando até plantações ou até bichos, animais. Naquela época tinha muito disso, que quando um rei não gostava do outro, aí um ficava tentando prejudicar o outro. Aí, voltando a falar sobre isso. No entanto, o Salmo vigora tamanha credibilidade que o rei Davi tinha na providência divina, regendo a força da oração, os pedidos que ele fazia pela proteção que ele pedia nesse salmo. Ele não pedia só proteção, ele pedia descanso, porque imagina, você tá lá cercado por tropas inimigas e aí pode te faltar alimento, pode te dar medo, pode acontecer um zilhão de situações com você ali naquele momento. A gente só sabe quando a gente passa pela situação, mas no caso lá ele deixa bem claro lá que ele estava sentindo alguma coisa, porque ele até resolveu orar. E a oração, ela tem poder. Então, ele tinha muita fé. Aí ele pedia muita oração, pedindo a Deus forças contra os perigos e perseguições, sendo uma das orações mais poderosas que tinha, era esse Salmo 23. E hoje em dia também, se nós também prestar bem atenção nessa oração, ela realmente é muito poderosa. Ela, o Salmo 91, são orações muito poderosas para pedir, né, a Deus que afaste as perseguições, os inimigos de perto da gente. Alguns especialistas judaicos afirmam que há elementos cebalísticos em sua recitação, em hebraico. É considerado o mais conhecido salmo bíblico. Uma das traduções para o português é aquele lá assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos ele me faz repousar. E assim por diante. É esse daí. Aí tem o Davi. Vamos falar um pouco sobre Davi. Davi era o irmão mais novo entre os numerosos filhos de Jessé. O pai dele escolheu ele para poder cuidar das ovelhas, porque ele sentia que o Davi tinha capacidade de fazer isso, sabe? De cuidar das ovelhas, de enfrentar. Ele era um menino destemido, ele não tinha medo de nada, sabe? E era muito interessante. Aí, assim, ele defendia as ovelhas contra ursos, animais selvagens. Ele também tinha uma vara, um cajado, que ele ainda fala lá no Salmo. Eles colocaram que esse salmo tem referência a ele porque lá fala
sua vara e o seu cajado me consolam. E aí ele coloca lá que não temeria mal algum, porque o Senhor está com ele. Aí ele coloca lá também que unges minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Você vê, o óleo santo, gente, ele curava as ovelhas, era para tratar. O azeite era para tratar os ferimentos das ovelhas que se perdiam no caminho e acabavam se machucando. Ou então só se machucava mesmo, porque as ovelhinhas eram muito pequenininhas, assim, às vezes tinha algum animal que tentava atacar elas e elas ficavam feridas. E aí o rei Davi tinha que ir lá e apaziguar, tirar a situação lá para poder cuidar das ovelhinhas. E aí, quando ele cuidava delas, ele passava azeite nas feridas para que elas fossem curadas. E é assim o Criador faz conosco, ele cura nossas feridas. Quando ele unge a nossa cabeça, que tem lá no batizado, a unção, né, do óleo batismal, é como se Deus estivesse selando as feridas, né, do pecado que existe em nós, para tirar as feridas que tem no nosso corpo e na nossa alma. É muito importante ter em casa, toda pessoa que é católica, ter um óleo santo em casa, um óleo que foi exorcizado, benzido, alguma coisa assim. É muito interessante para todos, não é só católico não, todo mundo tem que ter um óleo em casa para ungir. E ele também fala lá assim no Salmo, guiai-me pelas águas tranquilas e refrescantes. Então, ele pede lá descanso, as águas refrescantes, para que ele tenha, como se diz, a purificação do corpo dele. E o que é essa água? Essa água é a água que emana do trono de Deus, que vem para limpar e purificar tudo. É a origem de tudo, essa água. A água é a fonte de vida, não vivemos sem a água. E lá ele fala sobre as águas, a importância das águas. Quem vive sem água? Não existe vida sem água. Tanto é que quando eles vão procurar, os cientistas vão procurar vidas em outros planetas, a primeira coisa que eles procuram lá é água. Porque se tem água, tem algum tipo de vida. Nem que seja micro-organismo, bactéria, alguma coisa existe lá. E aí, assim, a importância desse salmo, gente, para nossa vida é que a gente deveria fazer ele todos os dias. Eu sei que ninguém faz, assim, às vezes tem gente que faz mesmo, assim. Eu não vou falar que eu faço porque eu não faço, então eu não posso mentir. Mas eu achei muito interessante, porque um dia eu tava lendo o Salmo 23 e eu tava vendo a profundidade das palavras que esse salmo fala. E eu quero também aprender a fazer ele sempre, para que tenha sempre essa profundidade dentro de mim, que Deus me proteja das perseguições, porque a gente que é seres humanos sempre tem alguma coisa ali perseguindo a gente, por mais que a gente não procure, tem isso. Então era isso, gente, que eu queria falar. Agora vocês prestem bem mais atenção quando vocês forem orar o Salmo 23, você vê a profundidade das palavras que tem nesse salmo e o quanto ele pode ser importante para a nossa vida, ele pode ser benéfica essa oração. Essa oração é muito benéfica para quem faz ela com fé. Porque não adianta você só fazer a oração se você não acredita em nada que está escrito ali. A nossa vida, ela se baseia no que a gente acredita. Então, ter fé é muito importante. Ter fé, ter a credibilidade, botar toda a credibilidade e a confiança nas mãos do Senhor é uma das coisas que vai mais agregar valor à nossa vida. Porque tem muita gente que não tem fé e alguém fala assim, mas o fulano nem tem religião, ele não reza, ele não ora e a vida dele é boa. Tudo que vem fácil a gente pode achar estranho, né? Porque as pessoas querem assim, que a vida deles não tenha nenhum problema. Todo mundo quer que a vida seja um mar de rosas, mas não existe vida que é mar de rosas. Existe vida real.
A gente só tem que estar sempre pronto e preparado para o que vier. E eu acho que a oração é um tipo de blindagem para o nosso corpo e para a nossa alma também. Porque quando a gente se blinda, o inimigo pode até vir, mas ele não consegue atingir realmente o objetivo dele, que muitas vezes é a destruição mesmo, ou é tentar estragar a sua reputação. Para quem conhece a história do Buda, ou não conhece, eu vou falar um pouquinho. O Buda estava lá sentado, fazendo a meditação dele, lá de boa, com os olhos fechados. E tem hora que eles também ficam com os olhos abertos assim, mas eles não estão vendo nada do que está em volta ali. De tanto que a meditação deles é forte, eles podem se manter com o olho aberto e estar fixado no que eles estão imaginando lá, o que está viajando lá dentro da mente deles, os pensamentos deles. O Buda estava lá e tinha um cara ao redor. Ele chegou lá e deu um soco na cara do Buda. E o Buda ficou na mesma posição, tá? Ele estremeceu, né? Porque ele levou um soco na cara. Mas ele continuou na mesma posição. Aí o cara foi lá e perguntou ele: ué, você não vai fazer nada? Você vai continuar parado aí? Não sei o que? Você é covarde? Eu falei: não, você tocou apenas a minha superfície, meu interior você não tocou. Você não tocou dentro de mim. Você só tocou a minha superfície. Ou seja, quantas vezes a gente já deu poder para as pessoas com uma simples palavra que a pessoa fala para estragar o seu dia? Quantas vezes você já deu poder para uma pessoa estragar o seu dia? Quantas vezes você já revidou alguma situação? Às vezes alguém te deu uma bofetada e você foi lá e voltou na cara da pessoa. Isso pode acontecer muito, gente. Mas a gente tem que se policiar e ver que realmente se importa. Que às vezes, quando a gente age como a outra pessoa, que é isso que a pessoa quer, a gente acaba tirando parte da nossa essência. Quando a gente tira parte da nossa essência, o inimigo se sente exaltado. Porque quando ele consegue o que ele quer, seja ele pessoa, seja ele espiritual, ele vê o quão fraco é o ser humano. Nós somos fracos, mas a gente tem a força. A força não vem de nós, a força vem do alto. E a partir do momento que a gente percebe que a nossa força não vem de nós e que ela sim vem do alto, as coisas mudam para nós. As coisas ficam diferentes, a gente passa a agir de uma maneira mais serena com as pessoas. Quando a gente é atacado, a gente não age da mesma forma, a gente finge que não aconteceu nada, ou então não absorve coisas que é do outro pra dentro de nós. Não se importa. É a mesma coisa que você vai lá e compra um calçado importado e você traz para sua casa. Assim é quando alguém fala alguma coisa pra você e você se importa. Você pega aquela palavra ou aquela frase que a pessoa falou e importa pra dentro de você. E aí você se sente mal, porque aquilo não é seu. A partir do momento que você entende que aquilo não é seu, você passa a entender o que é realmente o valor, o real valor da situação. Que aí você pega aquilo que a pessoa falou e deixa com ela, porque aquilo não é meu. Opa, isso aqui não é meu e eu não vou importar pra dentro de mim. Ou seja, você não vai deixar uma pessoa estragar o seu dia. Então, gente, foi isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E tchau, tchau, meus pupilos!